E aí, monstrinhos da biologia, tudo bem? Esse vídeo aqui é para explicar o seguinte: é para explicar como que a biomassa, como que a biodiversidade e também como que a complexidade, como que a estabilidade e a quantidade de habitats e nichos vai variar de acordo com o processo de sucessão ecológica. Bom, para começar, o que é biomassa? Essa biomassa aí é a biomassa de seres vivos, a quantidade de matéria presente em seres vivos. Biodiversidade é a quantidade de espécies diferentes. Complexidade é quão complexo um ecossistema é, mas em relação à quantidade de microclima, a quantidade de cadeias alimentares, como que essas teias alimentares até são tão abundantes ou são escassas. Então a complexidade tem a ver com tudo que está rolando aqui. Beleza. E a estabilidade também. Como assim estabilidade? Digamos que um ecossistema onde acontece a retirada de um animal. Será que esse animal, a retirada dele vai ocasionar a morte de muitos outros animais? Ou será que vai ser uma coisa mais branda? Então a estabilidade tem a ver com como que um ecossistema consegue se manter viável. Beleza? De acordo com alguma influência externa ou até da própria natureza. Bom, habitats, para quem lembra, o que são os habitats? Habitat é o espaço físico que uma espécie vive. Então, o habitat é o espaço físico que uma espécie vive. Agora, o que a espécie faz nesse espaço físico é justamente o nicho ecológico. Então, por exemplo, o que a espécie come, quando que a espécie reproduz, por onde que ela perambula, onde que ela se abriga. Então, isso é o nicho, que são as atividades que acontecem no habitat. Bom, vamos começar pela biomassa, que é o ponto de partida aqui mesmo. De acordo com a evolução do ecossistema, de acordo com o processo de sucessão, o que a gente percebe? Aqui nós temos os seres pioneiros com um porte pequeno. Conforme a gente vai avançando no processo de sucessão, a gente percebe que no final, ou seja, no clímax, a gente tem um porte dos seres em geral muito maior. E a biomassa, ela não é a quantidade de matéria viva dos seres. Consequentemente, se a gente tem o porte dos seres aumentando, a biomassa também está aumentando. Vou até mudar a cor aqui para ficar mais evidente. Então a biomassa aumenta. Beleza. Continuando. Se a biomassa aumenta, a gente tem um aumento da biomassa dos produtores. Então a gente tem aqui, por exemplo, alguns arbustos, gramíneas, plantas de porte arbóreo. Se nós temos mais plantas em geral, a gente tem maior quantidade de fotossíntese. E se vocês lembram do outro vídeo, quanto mais fotossíntese, mais consumo a gente vai ter, mais consumidores. Então as cadeias alimentares, as teias de modo geral, são mais abundantes. Logo, quanto mais fotossíntese, mais espécies vão viver nesse local. Consequentemente, se tem mais espécies vivendo nesse local, a biodiversidade também aumenta. Beleza. A quantidade de habitats, antes de falar se aumenta ou não, vamos ver aqui. A gente tem aqui, por exemplo, um habitat rasteiro e o habitat aéreo, de quem voa por ali. Mais posteriormente, nós temos habitat rasteiro, habitat aéreo e também temos um habitat aqui, nesses arbustos. Seguindo a próxima comunidade seral, a gente continua tendo habitat rasteiro, habitat nos arbustos e agora habitat, por exemplo, na copa das árvores, em diversos estratos. Um estrato superior, um estrato intermediário, um estrato mais basal. Não esquecendo também de quem vive aqui enterrado, no subsolo. Bom, e posteriormente você tem uma quantidade de habitats maior ainda. Logo, o que acontece aqui com os habitats? A quantidade de habitats também aumenta. Bom,
Se aumenta habitat, se aumenta a biodiversidade, consequentemente as teias alimentares também vão aumentar. Os lugares que podem ser habitados também vão aumentar. Então as atividades em geral que podem ser realizadas nesse ecossistema na fase final, que é o clímax, serão muito maiores do que na fase inicial, que é a êxtase. E aí, se nós temos mais atividades podendo ser feitas no clímax, obviamente a quantidade de nichos também aumenta. Beleza. E a complexidade e a estabilidade? Aumentam também, ambos. Então vou colocar aqui para todos eles, para os dois. Aumentam. Por quê? Esse ecossistema, como tem mais nichos, mais hábitats, mais biodiversidade, ele é muito mais complexo do que o inicial. E a estabilidade também. Por exemplo, se aqui, por um acaso, retirassem esses vegetais aqui de porte pequeno, o ecossistema estaria praticamente zerado, sem nenhuma fotossíntese. Agora, aqui no clímax, se eu tirar esses pequenos, ele não vai sofrer tanto. Por quê? Porque nós temos aqui outros vegetais que podem dar uma força nesse dano que aconteceu no ecossistema, não deixando o dano ser tão grave assim. Um outro exemplo. Digamos que uma das espécies de animais desse ecossistema aqui sofra uma extinção. Será que os predadores dela vão sofrer tanto? Talvez não. Por que não? Porque eles podem ter outras fontes alimentares aqui, já que aqui a biodiversidade é muito maior. Então, turma, esse vídeo aqui foi importante para analisar esses parâmetros e espero ter ajudado vocês para humilhar no Enem. Foi que foi? Beleza. Grande beijo e até a próxima.